Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast, esse espaço para tratar sobre temas femininos, não só para as mulheres, mas para os homens também, por que não? Eu sou Luciana Santos. E eu sou Amanda Lopes. E vamos falar hoje sobre dois termos muito presentes na nossa vida atualmente, que é o mansplaining e o man-interrupting. Não é isso, Amanda? Isso aí, tá tudo em inglês, mas relaxa que a gente vai explicar pra vocês certinho em português. Exatamente. E aí, Amora, o que é mansplaining? Fala aí pra gente. Mansplaining foi a junção da palavra man, que é homem em inglês, com explain, que é explicar. Seria um homem explicar. E é quando um homem tenta ensinar uma coisa pra uma mulher sem ela ter perguntado, sem ela ter pedido e sem ele ter qualquer tipo de conhecimento a mais do que ela ou saber se tem, simplesmente porque ele acha que ela não tem essa capacidade intelectual para compreender esse assunto, porque ela é uma mulher. Às vezes ele não vai dizer isso, tipo, deixa eu te explicar aqui porque você é mulher. Mas você sente que ele não tá fazendo isso com os caras ao redor dele, ele só tá explicando as coisas pra você mesmo. Seria uma suposição de que, pelo fato de você ser mulher, você não entende sobre aquele assunto que está sendo tratado naquele momento, não é isso? Por exemplo, não são assuntos específicos sobre o gênero masculino. Eles tentam explicar até sobre coisas de mulheres pra gente. Mas tem outro termo também, que é muito usado e muita gente não sabe o significado, que é o man interrupting. O que seria isso? Então, o man-interrupting, ele geralmente é um jeito do cara conseguir fazer o mansplaining. Man-interrupting seria man, que é homem, assim como em mansplaining, só que interrupting de interromper. Então, além dele explicar as coisas pra você, ele te interrompe enquanto você ainda está falando pra falar as coisas que ele acha e que ele sabe, porque com certeza o conhecimento dele é muito mais válido do que qualquer coisa que você fosse falar, já que ele já pensa que você não tem conhecimento suficiente e ele precisa explicar pra você. E às vezes isso acontece em assuntos que estão ligados ao gênero feminino, como explicar feminismo para as mulheres, ou explicar como você deve ser uma mulher, ou como mulheres se sentem. Parece ridículo, e mas acontece. Acontece mais do que a gente pensa às vezes, a gente nem percebe, né, que tá acontecendo. Isso. Man interrupting acontece antes do mansplaining, é isso? Isso, geralmente ele é o jeito que ele consegue pra começar a fazer o mansplaining, porque eles não são nem educados o suficiente pra esperar pra se tratar como um idiota. Fora do lugar, longe daqui, eu só quero estar num dia que eu consiga descrever. Claro, para o pessoal, Amora, como é que a gente poderia trazer alguns exemplos aqui, tanto do mansplaining quanto do man interrupting, alguns exemplos ou que já aconteceram contigo, ou que você já tenha visto aí na mídia e tal? Um exemplo que aconteceu agora, durante as Olimpíadas, foi que estava tendo a cobertura da Globo. Nisso, a jornalista, que é a Cris Dias, começou a falar do vôlei e o jornalista, o homem, William Wack, começou a interromper ela. Só que ela não ficou quieta, ele fez o man-interrupting para falar no lugar dela, já que ela não tinha capacidade, mesmo sendo repórter esportiva, e falou, então, e aí ela não aceitou, não ficou quieta e falou, né? E começou a falar em cima dele pra falar, você quer continuar então explicando as coisas? E ela falou exatamente essa frase, você quer continuar? E ele falou, não, pode continuar você. Isso claramente aconteceu e foi ao vivo para todos vermos. Exatamente, pra mim, Cris Dias rainha. Se você não entendeu muito bem o que aconteceu, a gente linka uma matéria e o vídeo pra vocês entenderem direitinho, gente. Sim, vai ter o link no post desse momento. Foi no Jornal da Globo ao vivo. Vale a pena, acho que é um exemplo bem claro, assim, recente, de como esse comportamento é comum ainda no nosso cotidiano. Continuando nesse assunto de Olimpíadas, um exemplo claro pra mim de mansplaining que eu percebi durante as transmissões foi na questão da ginástica artística. Tinha um narrador, um determinado narrador, que eu não vou dizer
que era Galvão Bueno, tava narrando os jogos lá e tal, as competições de ginástica artística. E tinha a Daiane dos Santos, que era comentarista, a pessoa especialista no assunto. Afinal, ela foi medalhista olímpica e, enfim, vários anos de ginástica artística. Então, ela era a pessoa mais capacitada naquela mesa que poderia falar a respeito do assunto. Mas cada vez que a Daiane falava, fazia algum tipo de comentário, o Galvão não se satisfazia com o comentário que ela fazia. Ele tinha que fazer algum comentário por cima do comentário dela. Vamos supor, fulana de tal, ela é uma excelente saltadora, ela tem 5 medalhas olímpicas, vamos supor assim. E ele dizia, fulana de tal, ela é uma excelente saltadora, ela tem 5 medalhas olímpicas e 2 mundiais. Então, assim, era ridículo as coisas que ele dizia. Inclusive, ele chegou até a discordar de nota. Por exemplo, uma das apresentações do lado dos competidores, ela tinha falado que o competidor não tinha ido bem. E ele falou, não, eu não acho que ele não foi bem. Como ele poderia julgar se ele não foi bem ou não, se ele não tem conhecimento suficiente do assunto para conseguir julgar se um atleta foi bem ou não? E a previsão que ela tinha dado de nota foi bem próximo da nota dada pelos jurados e, mais uma vez, comprovou que ele só queria estar ali para impor o conhecimento que ele não tem, na verdade. Eu acho que essa é uma questão, assim. Isso acontece todo dia, às vezes a gente acha, tipo, não, mas eu não sou especialista no assunto, então o cara só tá tentando me explicar, mas isso é, sim, ele julgando que você não conhece o suficiente, geralmente porque você é mulher. Tanto que isso acontece com pessoas que são especialistas no assunto. Como o exemplo que você deu. A Daiane dos Santos sabia muito mais do que ele sobre isso. E mesmo assim, ele tentava explicar pra ela, ou mostrar que ele tinha mais conhecimento pra ela, ou do que ela. Então, é bom a gente começar a analisar o que as pessoas falam pra gente, e como as pessoas falam com a gente, porque muitas vezes são comportamentos preconceituosos que a gente não percebe porque a gente já tá acostumado. E porque é mais um dia normal na vida de uma mulher ser interrompida e explicarem as coisas como se você fosse uma criança e não entendesse nada. Isso, exatamente. E na tua vida cotidiana, Amanda, como você falou agora, o cotidiano de uma mulher que é interrompida e, enfim, pessoas tentam explicar pra ela as coisas que ela já sabe. O que você poderia dar de exemplo pra explicar melhor como funciona pra quem ainda, por acaso, não tem entendido? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é bem, tipo, a definição que a gente falou. E o outro eu vejo como um desdobramento desse pensamento que embasa esse mansplaining. Então, primeiro, eu tava quase numa discussão com um cara sobre uma coisa que eles tinham feito e eu achava que eles poderiam ter feito de outro jeito. E eu fui explicar por que eu achava que eles poderiam ter feito de outro jeito. E antes de eu falar, o cara falou, veja bem, eu entendo o que você vai dizer. Eu sei do que você vai falar. Eu não sou um idiota. E começou a falar por cima de mim. Então vamos analisar. Eu não falei nada, eu falei o nome dele. Fulaninho, vírgula. E ele soltou essa frase. Então ele me interrompeu só porque ele sabia que eu tinha uma opinião contrária dele. Ele falou que claramente o que eu ia falar era uma coisa que só um idiota falaria, já que se ele sabe que eu vou falar, é porque ele não é um idiota. Então, eu tava falando era uma coisa de idiota. Sendo que ele nem ouviu. E agora eu pergunto, o que faz ele ter esse direito? E por que ele falou isso e a vida continuou como se ele não tivesse feito nada? E tinha algumas pessoas ao redor e só uma pessoa, que era meu namorado, ficou incomodado com isso. O resto do mundo continuou como se, ok, ele vai falar por cima dela, ele não vai deixar ela falar, e mais um dia na vida. Porque é mais um dia na vida, basicamente. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi no ambiente profissional. Eu tinha um chefe que ele não ouvia opiniões. Na verdade, ele queria adivinhar o que as pessoas estavam pensando. Na verdade, mais especificamente, como só tinham 2 mulheres na equipe, eu e outra, e o restante eram apenas homens engenheiros, teoricamente capacitados. Então, assim, sempre que uma das mulheres ia falar, ele não deixava a gente completar nenhuma frase até o fim. Antes, quando a gente chegava e dizia, fulano, eu tenho uma opinião. Ele, não, eu já sei qual é a sua opinião. Eu já sei o que você vai dizer. Eu já sei o que você vai perguntar. E ele saía falando, assim, uma coisa por cima da outra, e você não conseguia perguntar o que você queria saber, ou você não conseguia dar a opinião que você queria dar, porque ele saía fazendo o trabalho de adivinhação. E várias vezes eu desisti. Chegou a um ponto, na verdade, que eu nem fazia mais comentários nas reuniões, porque eu não queria me desgastar. Digo, não, que adianta eu ficar perguntando ou comentando, ou, enfim, querendo me informar sobre algum assunto, se ele já sabe o que eu vou perguntar. E isso criou uma péssima relação de trabalho, porque eu não perguntava as coisas, ele também não procurava saber, e às vezes aconteciam determinadas coisas que, se houvesse uma comunicação melhor, ou se ele procurasse ouvir, evitaria bem menos
discussões e retrabalhos, assim. E, assim, foi horrível. Foram 2 anos péssimos, assim, porque foi a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de situação no ambiente profissional, de ter uma pessoa que não acredita na sua capacidade ou no seu poder argumentativo. Eu percebi que isso era somente com as mulheres. Não era porque você é mais jovem ou porque você, enfim, chegou agora, não. Era única e exclusivamente com as mulheres. Não sei se ele não tinha o costume de trabalhar com mulheres, ele não sabia que a gente tinha capacidade de raciocínio tanto quanto a de um homem, ou se, enfim, eu sei qual era o problema dele, mas sempre que havia reunião, aconteceu várias vezes assim de, Luciana, fale sobre determinado assunto. Quando eu abria a boca para começar a dizer, tipo, aconteceu tal fato, tal dia, tal hora, ele parava, ele interrompia, já entrando no main interrupt, ele repetia, aconteceu tal fato, tal dia, tal hora, ele continuava falando lá. Eu digo, por que me chamou pra falar assim? E eu com mulher, aí ele não sabe como funciona. Exatamente. Aí fiquei confuso assim, não. Vou falar aqui por ela. Exatamente. E pra ele era completamente natural, assim. Mas mais um dia. E o que percebe, assim, principalmente com o que você falou, é que o objetivo final dessas coisas, do interrupting e do mansplaining, é silenciar, porque fica cansativo você ter que ficar gritando pra simplesmente falar sua opinião, falar coisas que você sabe, que você estudou, que você pesquisou, porque alguém acha que sabe mais só porque é um cara. Basicamente. Então, o segundo exemplo que eu ia falar, que eu vejo mais como um desdobramento do mansplaining, eu tava na minha turma e tinha uma equipe formada por 2 meninas e um menino, e a gente tava na aula de um professor, assim, que tem várias complicações. E essa equipe fez o trabalho e apresentou, e o professor sempre faz um comentário depois. E aí, na hora que o professor foi comentar, ele falou, nossa, parabéns para a equipe do fulaninho. Ainda bem que você estava nessa equipe fulaninho. E esse tipo de coisa. Nossa. E aí você pensa, ué, mas tem 3 pessoas na equipe. Logo, os 3 juntos deveriam ter contribuído para esse conhecimento. Os 3 criaram isso juntos. Sim. Cara, sabe que trabalhos em equipe talvez não sejam assim sempre, mas o que eu tô dizendo é que, mesmo se ele tivesse feito, não tem como o professor não saberia. Então, o professor simplesmente julgou que a qualidade do trabalho e o conhecimento que tinham colocado naquele trabalho tinha sido adquirido pelo menino da equipe, ou que graças àquele menino, aquela equipe tinha funcionado, porque 2 mulheres sozinhas não iam conseguir fazer uma coisa tão boa. E eu vejo isso como um desdobramento do mansplaining, porque ele é isso, ele não precisou explicar para as meninas alguma coisa. Mas subentendeu que elas não seriam capazes de ter esse conhecimento. E essa é a questão, né? Não é ficar explicando as coisas, mas sim... Porque explicar, você pode explicar pra todo mundo, mas achar que outra pessoa é burra, aí pode acontecer em várias situações. E eu acho que esse é um dos exemplos que às vezes a gente não percebe, não é tão fácil de identificar, mas ele é ainda mais profundo do que alguém te explicando uma coisa, e a gente precisa sempre ver, como eu já disse, tipo, ver como as pessoas estão falando com a gente, analisar o discurso delas, porque muitas vezes você está sendo chamada de burra, menina, infelizmente. E às vezes você nem tá notando isso, né? Isso. E principalmente é um ambiente acadêmico, sabe? Desrespeito, assim. Exatamente. Então, Amora, a gente já explicou o que é o mansplaining, o maninterrupting, falamos sobre vários exemplos aqui de como isso pode acontecer na nossa vida cotidiana. Inclusive, a gente deu alguns exemplos da televisão, né, pra gente ver que isso não é coisa da nossa cabeça, mas que de fato acontece. E como é que a gente pode, então, pra quem tá ouvindo agora, ou quem se identificou, o que tá pensando em alertar alguém, como é que a gente pode tanto alertar nossos amigos, homens, né, no caso, pra eles se ligarem nesse tipo de prática, como também para as nossas amigas, para que elas possam perceber que às vezes elas estão sendo vítima do mansplaining ou do maninterrupt. Então, uma moça chamada Ellen Amagidon fez um pequeno guia
pra você saber, menino, se você deve falar uma coisa, se você não vai estar fazendo uma interrupt, ou você, menina, vê se não se aplicar a esse guia em que o cara deve te explicar, então você tá sim sofrendo um tipo de silenciamento ou uma interrupting, né? Então, fazendo um pequeno disclaimer antes. Moço, nós não estamos tentando silenciar você ou não deixar você falar as coisas, enfim, falar que você também não sabe das coisas. Mas existe esse fato de que somos interrompidas muito e às vezes as pessoas tratam a gente como se fôssemos idiotas. Então, entenda que se você se aplicar a esse guia, você pode falar. E, por favor, espere a mulher terminar de falar, porque você nunca sabe o que ela vai falar. Às vezes ela estudou sobre isso, às vezes tem um fato que você quer falar e é o que ela vai dizer e você interrompe ela. Meninos, sigam esse guia que vai dar tudo certo. Então, começa com a pergunta. Você está conversando com uma mulher sobre o assunto. Você é um especialista ou ao menos está bem informado sobre o assunto? Se não, fique quieto. Se sim, ela perguntou? Se ela perguntou pra você pra falar sobre um assunto, então sim, vá em frente, explique pra ela. Se ela não pediu pra você explicar pra você, você é o tutor ou responsável pela educação dela? Professor, alguma coisa assim? Se não, pare de falar. Deixa ela terminar o que ela ia falar. Se sim, será que ela já sabe o que você tá prestes a explicar? Se por acaso ela dá sinais de que ela sabe, não fale. Se você não tem certeza, pergunte pra ela. Se ela não sabe, explique. Se você perguntou e ela não sabe, você também pode explicar. É basicamente isso. Tem um infográfico bem bonitinho e a gente vai deixar e vocês podem salvar no seu celular. E aí toda vez que vocês estiverem numa conversa, vocês dão aquela olhada básica e aí vocês vão estar dando close certo. Então é isso, meninos. Se vocês tiverem alguma dúvida, consulta esse infográfico que a gente vai colocar aqui no link do podcast. E na dúvida, pergunta. Nunca subentende ou não se sinta pressionado. Pode perguntar que a gente vai responder de boas. Você pode perguntar pra qualquer menina que ela vai te responder. Não precisa ficar nem intimidado, nem com medo, nem nada. Basta perguntar. Às vezes uma pergunta pode evitar bastante constrangimento, já diria o próprio William Vac. É isso, né? Não é mesmo? É, exatamente. É isso, né? É isso. Meninas. É isso. Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado, Amora. E até o próximo Redamascast. Até o próximo. Beijos.